que o dom de línguas ele deve ser uma palavra de oração e de louvor. Dom de línguas. Esse é o primeiro item que nós vamos falar da aula de hoje. E aqui tem uma representação aqui do que foi o dia de Pentecostes, né? Tem algumas imagens bem legais na internet, mas é essa representação aqui de línguas de fogo que descem. Vamos entender um pouco mais sobre o que é esse tal de dom de línguas. Vamos entender. E vamos começar falando sobre o que é dom de línguas, onde que a Bíblia vai falar sobre línguas. A Bíblia, ela em muitos momentos, ela não vai usar, aliás, ela nunca vai usar o termo dom de línguas, né? A gente vai ver falar sobre línguas. Então vamos ver o que o Novo Testamento, o que o Antigo Testamento fala sobre isso. Ele começa a falar sobre divisão de línguas, lá na Torre de Babel. Até esse momento aqui na trajetória do homem no mundo, né, quando a gente vai lendo Gênesis, desde Gênesis 1, lá da criação até aqui, todo mundo falava um idioma só. Todo mundo falava um único idioma. E é o que acontece na Torre de Babel, você vê que Deus ele acaba bagunçando ali as línguas, né? Acho que um pedia um martelo, o outro entregava um prego, aí um pedia um alicate, o outro entregava, sei lá, uma chibanca, não sei. Mas tem uma confusão de línguas. A gente vê que no Velho Testamento, a gente vai ver que línguas tem um sentido mais negativo. Se a gente for ler lá Deuteronômio 28:49, quem consegue me ajudar com essa leitura? Quem achar pode ler. O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra você como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão. Olha que interessante, isso é um julgamento de Deus. Deus está dando um julgamento de que se o povo não obedecesse às leis, se o povo não cumprisse aquilo que Deus estava pedindo para eles, ele traria uma nação distante cuja língua não entenderão. Então aí tem já um ponto outro negativo da questão da relação de uma língua que a gente não entende com questão de julgamento de Deus. Quem pode ler o texto para a gente lá de Isaías 28:11? Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. O Antigo Testamento, sempre que ele está falando de línguas, ele vai estar relacionado com idiomas. E é sempre algo negativo. É sempre Israel que vai ser dominado por uma nação que vai falar uma língua, um idioma que eles não entendem. Isso como um julgamento de Deus. Então essa questão de línguas no Antigo Testamento é algo bem negativo. E é interessante porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, ele vai usar o texto de Isaías 28:11. Ele vai citar esse texto, que está lá em 1 Coríntios 14, 21 e 22, que diz assim: Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Se você olhar aí na tua Bíblia, em 1 Coríntios 14, no 21, aí você vai ver que tem umas letrinhas aí que ele indicam alguns textos, indicam um texto de Mateus e indica esse texto aí de Isaías 28. Se ele está falando aqui que é da lei, então ele está citando mesmo o texto de Isaías 28. Ou seja, enquanto todo o texto aqui de Paulo, que vai estar falando de 1 Coríntios 14, que a gente já vai entrar nisso, ele cita essa questão do Antigo Testamento, sobre as línguas estranhas serem uma questão de julgamento de Deus. Mas vamos entender um pouco melhor sobre essa questão aí de línguas agora no Novo Testamento. Quem pode abrir para a gente lá em Atos 2 e aí ler para a gente de 1 até o 4? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viam o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, ó que interessante. Aí começa a questão de línguas no Novo Testamento. Esse é o dia de Pentecostes. É quando o Espírito Santo vai descer sobre todo mundo que estava ali, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão do Espírito Santo. Mas aqui é o primeiro lugar que vai aparecer
no Novo Testamento essa questão de línguas. E é aqui que a gente entende o dom de línguas mesmo. É a primeira parte, a primeira vez que isso vai acontecer. Outro lugar que ele vai aparecer é em Atos 10, 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Ó, que interessante. Então são esses dois textos só que a gente tem na Bíblia que vai falar sobre línguas, em que alguém falou em línguas e foi assim. A gente tem outros textos que trazem línguas. A gente já viu alguns textos do Antigo Testamento que vão fazer uma relação de línguas com idiomas. E nós temos os textos agora de 1 Coríntios que vão falar sobre línguas, em que Paulo vai dar algum direcionamento de como que a igreja deveria funcionar. Mas tirando esses dois textos aqui de Atos, nenhum outro lugar da Bíblia vai dizer assim, fulano falou em línguas e foi assim. Então esses são os dois textos que a gente tem para falar sobre línguas. Agora, já lá em 1 Coríntios 12, quem pode ler para a gente do 7 ao 11? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ó, a gente já tem algumas coisas mais interessantes para a gente entender agora sobre dons. A gente não pode esquecer aí que línguas é um dom do Espírito Santo. E a gente já de cara já vê que Paulo está falando aí que é Deus que dá, e ele dá como quer, do jeito que quer, na hora que quer, da forma que ele quer, e a gente vai receber isso. Tem um livro bem interessante, que é esse aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que é Dons Espirituais, do Sam Storms. Eu não concordo com tudo que esse cara fala sobre dons, mas uma coisa que é legal desse livro é que ele explica de uma maneira bem interessante os dons que o Novo Testamento traz, porque são vários, tem vários dons aí, a Miriam leu alguns, tem outros em outros textos que Paulo também vai relacionar, mas esse é um livro interessante que traz essa questão dos dons, de pelo menos explicar o que cada um seria. Não concordo com tudo que esse livro fala, já preciso dizer, algumas coisas eu concordo, outras não, mas já é interessante para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre essa questão de dons. E a gente não pode esquecer que Paulo está falando para a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto é uma igreja complicada. Esse texto que Paulo vai falar para a gente sobre dons, que ele começa a falar sobre os dons, ele está falando para a igreja de Corinto, que é uma igreja difícil, era uma igreja complicada, era a igreja mais problemática que a gente tinha na igreja primitiva. Se a gente for dar uma olhada bem por cima o que é a igreja de Corinto, a gente vai ver lá que no capítulo 3, Paulo vai tratar de uma igreja extremamente dividida. Vai dizer assim que uns são de Paulo, outros são de Apolo, tem uns que vão dizer que são de Cristo. Então era um negócio que assim, era uma igreja partidária, era uma igreja que era dividida, era uma igreja que não tinha unidade. A galera não se via ali como irmãos de verdade. Você tinha rixa, você tinha um monte de confusão. Na igreja, no capítulo 4, você vai ver que é uma igreja extremamente soberba, era uma igreja complicada, era uma igreja difícil de lidar. No capítulo 5, a imoralidade rolava solta na igreja. Se a gente for ler esses textos aqui, a gente meio que cai para trás de coisas que aconteciam na igreja. Capítulo 6, a gente vai ver litígio, a gente vai ver briga, a gente vai ver que os irmãos estavam ali praticamente guerreando entre si. No capítulo 7, Paulo vai precisar falar sobre casamento, sobre como é que as coisas rolavam na igreja, como é que o casamento deveria ser. No capítulo 8, Paulo vai falar sobre idolatria, sobre culto a demônios. Paulo precisa chegar ao ponto de precisar orientar a igreja sobre como é que funcionava o culto, como é que funcionava idolatria. Eles traziam uma bagagem muito grande da idolatria que eles tinham antes de se converter.
No capítulo 9, Paulo precisa falar sobre a liberdade e os direitos dos apóstolos. Paulo precisa falar que ele tinha as liberdades e os direitos dele como um apóstolo. A igreja falava que a presença de Paulo era fraca quando ele estava lá. Mas as cartas eram muito fortes, muito provavelmente porque Paulo ele não tinha uma grande demonstração do que eles, coríntios, chamavam de espiritualidade. Muito provavelmente Paulo não tinha manifestações no meio da igreja. Isso é algo que a gente entende, né, que deveria ser assim. Capítulo 10 ele vai voltar a falar sobre culto, como é que funcionava o culto. No capítulo 11 sobre problemas com ceia, porque você tinha na mesma igreja uma galera que levava um monte de comida para ceia e o outro lá ficava olhando sem quase que ter o que comer. Então olha como é que era complicada a igreja de Corinto. E é para essa igreja que Paulo está escrevendo essa carta. Essa igreja complicada, essa igreja difícil de lidar. Tá aqui os textos depois, se vocês quiserem dar uma olhada, quiser tirar um print aí da tela do que é cada um desses textos, mas vocês vão ver que era uma igreja difícil, uma igreja complicada, uma igreja que tinha muitos problemas. E aí agora, no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. E aí no capítulo 14, que ele começa lá no capítulo 14, ele vai falar pra gente que ele vai começar a falar sobre línguas. O capítulo 13 é aquele capítulo bonito que a gente conhece, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, tal. E aí no capítulo 14 ele começa falando assim: sigam o caminho do amor. Ou seja, ele está dando continuidade àquilo que ele tinha falado no capítulo 13. E aí ele começa a falar sobre agora efetivamente sobre os dons e como que ele deve ser dentro da igreja, como é que os dons devem operar. E olha que interessante quando a gente lê o capítulo 14. Agora mantenham aberto aí o capítulo 14 de Coríntios, porque a gente vai ficar nesse capítulo agora praticamente até a gente terminar de falar sobre dom de línguas. E ele começa falando assim no capítulo 14, eu estou lendo na NVI, tá? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, mas o Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Ou seja, de cara a gente já pode tirar aqui uma lição muito importante, de que falar em línguas é falar com Deus. Então, falar em línguas é falar com Deus. O que mais que a gente pode entender aqui? Que o dom de línguas ele deve ser uma palavra de oração e de louvor. Quer ver? Vamos ler lá o 14, 15 a 17. Quem pode ler 1 Coríntios de 14, do 15 até o 17? Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Aliás, visto que não sabe o que você está dizendo, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse trechinho aqui para a gente falar um pouco mais do significado, mas o que eu queria focar nesse momento sobre esse pedaço que a gente está lendo aqui é que tá vendo que ele está falando aqui, orarei com o Espírito e orarei com o entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei. Aí está dizendo, se o outro estiver louvando, se você estiver louvando a Deus, como é que o outro vai dizer o amém se ele não está entendendo a sua oração de graças, ou seja, é oração, é louvor. Quando ele está falando, quando Paulo está dizendo aqui sobre dom de línguas, sobre manifestação de línguas, ele está falando sobre falar com Deus e falar o que para Deus. Não é uma exortação para Deus, não é uma nova doutrina que Deus vai estar te trazendo, pelo contrário, é uma oração que você está fazendo a Deus em louvor, em agradecimento a Deus. E sempre deve engrandecer a Deus. A gente poderia ler lá o texto de Atos 2:11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes,
nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, eles estavam declarando as maravilhas de Deus, ou seja, estavam engrandecendo a Deus, estavam magnificando a Deus. Ou seja, dom de línguas a gente precisa... Opa, deixa eu voltar aqui. O dom de línguas, ele é uma oração de louvor a Deus e deve engrandecer a Deus. Ou seja, louvor, engrandecimento, é você tornar Deus grande, é você magnificar a Deus, é você exaltar o nome do Senhor. Isso é uma manifestação que a gente tem visto no Novo Testamento sobre dom de línguas. O que mais que a gente pode entender? Para que servem os dons? A gente já viu isso. A gente já leu nos textos aqui de 1 Coríntios lá, que a gente leu logo do primeiro, de 1 Coríntios 14, que é para edificação, para o bem comum. Precisa edificar a igreja. Os dons eles servem para edificar a igreja. E o dom de línguas? Agora vamos estudar um pouquinho mais que o Paulo está falando sobre o dom de línguas. E a gente vai ler praticamente o capítulo 14. E aqui eu vou seguir o texto, lendo com vocês o texto, e a gente vai fazendo algumas pausas enquanto a gente lê. A gente já leu aqui, ó, sigam o caminho do amor, ou seja, dando continuidade àquilo que ele tinha falado no capítulo 13. Busquem com dedicação os dons espirituais, ou seja, nós não podemos ser cessacionistas. Alguém já ouviu a expressão cessacionista? Alguém sabe o que é isso? Mas algumas pessoas, elas são cessacionistas, elas acreditam que os dons espirituais que existiram na igreja primitiva, que existiram ali com os apóstolos, não existem mais hoje. Nós, como batistas, acreditamos na plena vigência dos dons espirituais. Então essa lista toda aí que a gente leu lá em 1 Coríntios 12, nós acreditamos que esses dons ainda existem, que eles ainda acontecem, nós acreditamos que milagres acontecem, acreditamos no dom de profecias, acreditamos em línguas, desde que elas funcionem de acordo com o que o texto bíblico vai falar. Então aqui tem um mandamento de Paulo, que a gente deve buscar com dedicação, ou seja, não é uma coisa assim, tá bom, se eu tiver dom, não tem, está bem, se não tiver, não importa. Não, mas está dizendo aqui, ó, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Mais para frente a gente vai falar de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito ele fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, a gente deve buscar os dons espirituais, mas buscar mais o dom de profecia. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja, ou seja, a profecia vai gerar edificação da igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, ou seja, aqui Paulo está dando um argumento concessivo para eles, né? Ele concede esse direito deles falarem em língua, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. E aqui eu preciso então fazer uma pausa, porque Paulo ele gostaria que todo mundo falasse em línguas, mas ele prefere que o pessoal fizesse o dom de profecias, a não ser que essa pessoa falasse em línguas, mas ela mesma interpretasse. Aí eu até dei esse exemplo na aula que a gente estava falando sobre interpretação da Bíblia, de que imagina que alguém tem o dom de interpretação e essa pessoa primeiro fala em línguas, depois ela fala em interpretação, isso não faz muito sentido. Esse estudo que eu estou dando aqui para vocês, eu ouvi bastante aquela série de mensagens do Pastor Hélio, em que ele traz essas questões de dom de línguas, em que ele fala sobre profecias, batismo no Espírito Santo, e ele dá um exemplo sensacional. Ele fala assim, imagina que vem alguém aqui na nossa igreja pregar, e esse cara é um americano, só que ele viveu 20 anos no Brasil, então ele fala inglês e ele fala português. Aí esse cara vai lá no púlpito e ele primeiro começa a falar em inglês, depois ele mesmo traduz em português. Qual seria o sentido de alguém fazer isso, se ele já sabe falar a língua correta? Ele obviamente falaria já em português, porque ele sabe falar o português tão bem quanto a gente. Então, se alguém tem o dom de línguas e tem também o dom de interpretação de línguas, para que essa pessoa vai ficar primeiro falando em línguas, para depois ela mesma interpretar? Isso não teria muito sentido. Sigo agora no 6. Agora, irmão, se eu for visitá-los e falar em línguas,
de que lhe serei útil a não ser que eu leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem som, tais como flauta ou cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os dons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Olha que interessante aqui, aquele negócio, né, de que ele dá o exemplo aqui da batalha, né? Na preparação da batalha, os soldados eles faziam os movimentos de avançar, recuar, tudo aquilo que ele deveria fazer de acordo com o som da trombeta, porque os exércitos eram enormes, o general não conseguia gritar, ele não conseguia falar com todo mundo, então de acordo com o som da trombeta que ele fizesse, o cara fazia uma coisa ou outra. E se você tocar algum som que os soldados não conseguissem entender, não ia adiantar de nada. Então Paulo está falando aqui de que adianta eu ir visitar vocês se eu não for falar alguma coisa que seja útil para vocês. Se eu for falar em língua, não vai adiantar nada, porque eu vou estar edificando a mim mesmo, não vou estar edificando vocês. Eu estou agora no 12, tá? Assim acontece com vocês, vistos que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que queria ter aquele quase que um misticismo, quase que tem um livro bem interessante de um cara que, não vou lembrar o nome agora, que é sobre a igreja de Corinto querer algo além de Jesus. Eles queriam ter uma experiência além de Jesus, eles queriam algo mais, eles queriam que tivessem ali uma emoção muito além daquilo que eles efetivamente tinham. E aí Paulo continua no 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar, pois se eu oro em uma língua, o meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que entre os que não instruídos dizer o amém à sua oração de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem a Deus, mas o outro não é edificado. É aquele negócio, se você está falando em línguas, se você está falando numa língua estranha, você não está edificando a igreja, você está edificando somente a você. Só que é um negócio esquisito, porque os dons espirituais, de uma maneira que a gente já entendeu aqui, eles são para edificação da igreja. Por isso que Paulo vai dizer assim, se você tiver que procurar algum dom, procure um que edifique a igreja. E aí tem uma parte muito interessante no versículo 18. Paulo vai dizer assim, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. E esse é um versículo chave, porque em nenhum momento a gente vê Paulo falando em línguas. Em nenhum momento do ministério de Paulo, de Atos, em todas as cartinhas dele, vai ver Paulo falando em línguas. Isso não tem, não mostra, isso não acontece. Mas Paulo está dizendo aqui que ele dava graça a Deus porque ele falava em línguas e falava muito. Todavia, estou no 19, todavia na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma outra língua, em uma língua estranha. Algumas pessoas vão fazer aqui um paralelo de que no idioma grego, na época aqui de Paulo, eles não tinham alguns numerais gregos acima de 10.000. Isso hoje em dia é relativamente contestável. Se realmente aqui Paulo está dizendo o número máximo que ele sabia, como se fosse o número máximo que ele conhecia, mas não importa, a diferença entre 10.000 e 5 é tão avassaladora que aqui não importa se é o número máximo que Paulo conhecia ou não. Você não consegue criar uma relação aqui de que se ele estivesse falando 5 palavras em línguas, ou 5 palavras compreensíveis, ou 10.000 em línguas. A comparação é insana, ela é quase que imoral essa comparação, não faz sentido. E aqui tem um ponto que eu acho que é interessante dessa busca frenética dos coríntios de querer falar em línguas. Paulo vai dizer assim, irmãos, deixem de pensar como crianças.
deixem de pensar como crianças. A igreja de Corinto era uma igreja imatura. Ela era uma igreja que ainda tinha um resquício muito grande de tudo aquilo que eles viveram quando eles ainda eram carnais, quando eles ainda estavam ali antes deles se converterem, né? Eles eram tomados por espíritos e eles queriam ter esse mesmo tipo de sensação agora que eles eram crentes. Então eles queriam trazer todo o misticismo que eles tinham nos cultos romanos e greco-romanos para dentro da igreja. E Paulo vai falar, não é bem assim que as coisas funcionam. Não deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sim, sejam crianças. Mas com o modo de pensar, sejam adultos. E aí que tem aquele texto que ele vai citar Isaías. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, para os que não creem. Então, línguas não é um sinal para o cristão, é um sinal para os outros. Já a profecia é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão todo mundo louco? É como se você entrar na igreja e você vê lá todo mundo falando em língua, entra um cara que não é convertido e fala, meu, o que é isso aí? Que bagunça é essa? Que loucura é essa? Mas, se entrar algum descrente ou não instruído, quando vocês estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Então, de cara, a gente já pode ver que o dom de profecias não é um dom evangelístico. Ele não é um dom evangelístico. E Paulo ele vai dar algumas orientações de como é que o dom de línguas ele deve funcionar no culto. E aí ele continua, lá do 26 ao 28 que eu vou ler. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem salmo, ou tem uma palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra em línguas, ou uma interpretação, tudo seja feito para edificação de igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, o dom de línguas já é algo que a gente de cara pode entender que você tem controle sobre ele. Porque senão Paulo jamais diria que era para ficar calado na igreja. Paulo jamais diria que se fosse algo que o Espírito Santo tomasse a pessoa, porque é isso que a gente vê quando a gente está em igrejas mais carismáticas, ele fala, fulano foi tomado pelo Espírito. Se realmente o Espírito Santo tomasse a pessoa em que ela não tivesse nenhum controle sobre aquilo, Paulo jamais iria dizer que era para calar, que era para ficar quieto. Paulo jamais iria interferir, ele iria falar assim, ó, quanto a isso aqui, isso aí, Deus que resolve, Deus que fala, Deus que manifesta, Deus que faz. Não, mas Paulo orienta. Se Paulo orienta que deve ficar calado ou não, que deve ser 1 ou 2 ou 3 que estiver falando, se Paulo está dando esse direcionamento, de cara a gente pode entender que nós temos o controle sobre isso. Nós temos o controle de poder ficar calado ou não, de poder falar ou não. Que mais? Ela deve apontar para Deus, ela deve apontar para Jesus. Se a gente for ler lá o texto de 1 Coríntios 12, de 1 a 3, vai dizer assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Eu estou lendo o 12:1, tá? Vocês sabem que quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mundanos. Essa palavra aqui que Paulo vai usar é algo como se fosse arrebatados, é como se você fosse tomado. Então aqui Paulo está dizendo que quando vocês eram pagãos, que os outros espíritos aí, provavelmente demônios, né, isso que Paulo está falando aqui, que eles eram atraídos, eles eram arrebatados, eles ficavam em transe, é isso que está acontecendo. E aí tem aqui o 3. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. Ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Ou seja, a manifestação de línguas, a gente já viu que deve ser uma oração a Deus, a gente deve estar conversando com Deus, deve ser uma manifestação
que está sendo interpretada por uma outra pessoa e indica uma oração de louvor a Deus e deve apontar a Jesus. De cara a gente já viu que deve apontar a Jesus. Não pode ser outra coisa. O dom de línguas, pelo que a gente está vendo aqui no que Paulo está mostrando para a gente, ele deve estar dentro desses critérios. Deve ser uma oração de louvor, não deve trazer uma doutrina nova para a igreja, não deve trazer uma revelação de algo que não está na Bíblia, não deve ser algo contrário à Bíblia, não é um ensino, não é isso que é o dom de línguas. Quem pode abrir para a gente Romanos 12, do 1 ao 2, e aí eu vou ler aqui o 1 Coríntios 14, 14. Ó, eu vou ler agora o de 1 Coríntios 14, 14. A gente já leu esse texto, mas preste atenção. Pois se oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Lê pra gente o Romanos 12, de 1 a 2, por favor, Ivan. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha que interessante aqui, Paulo falando aos romanos. Ele está falando que o nosso culto tem que ser racional. O nosso culto não tem que ser levado por emoções. A igreja de Corinto buscava emoção, buscava um culto que era emotivo, um culto que buscava o emocional. Mas Paulo está dizendo que a gente tem que buscar o racional. O nosso relacionamento com Deus ele tem que ser um relacionamento que está pautado pela racionalidade, em que a gente entende aquilo que Jesus vai fazer pela gente, guiado pelo Espírito Santo, mas tem que ter a racionalidade, a gente tem que estar com as nossas plenas faculdades mentais. Ou seja, emoções não devem guiar o culto. É isso que ele vai falar lá no versículo 19. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 em uma língua. Ou seja, de novo, tem que ter a racionalidade. O culto não deve ser movido pela emoção. Já vimos que não tem finalidade evangelística. O dom de línguas não tem finalidade evangelística. Mas, de novo, a gente não pode achar que as línguas cessaram. Nós não somos cessacionistas. A gente entende que esses dons existem, a gente entende que esses dons ainda existem hoje, a gente só reprova como batistas se esses dons não acontecerem na forma como Paulo vai dizer. A primeira manifestação de dom de línguas que a gente viu lá no livro de Atos não eram línguas estranhas, eram idiomas. Alguns falavam em um idioma e o outro entendia no idioma deles. A gente viu essa manifestação e falamos sobre isso na aula que a gente tratou sobre a interpretação bíblica, que eram cretenses, eram atenienses, estava todo mundo lá, um bando de judeu em Jerusalém, mas provenientes de outros lugares. E quando os judeus, os apóstolos ali começam a pregar, cada um entende na sua própria língua. Era como se a Miriam estivesse pregando para mim, eu não sou brasileiro, sou americano, e ela está pregando para mim em português, e eu estou entendendo ela na minha língua original. Essa era a primeira manifestação. As manifestações de línguas estranhas a gente vai ver em Corinto, acontecendo essas manifestações. Então a gente precisa entender que Paulo vai dar uma preferência absurda pela profecia. No versículo 5 ele vai dizer que eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas eu prefiro que vocês profetizem. Então nós acreditamos na plena vigência das línguas, mas elas devem acontecer de acordo com esses critérios que a gente falou. Magnificando a Deus, sendo uma oração a Deus e alguém interpretando que isso está acontecendo. Nós já lemos também o do 1 Coríntios 12. Visto que vocês estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Então, línguas, ele vai ser muito comparado por Paulo com profecias.
todo o tempo Paulo está colocando numa balança ali dom de línguas, dom de profecias, dom de línguas, dom de profecias, dom de línguas e dom de profecias. E ele está falando assim, eu prefiro que vocês falem, que vocês busquem mais o dom de profecias. Olha que interessante, lá no finalzinho do capítulo 14. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, mas não proíbam falar em línguas. Porque depois desse bando de pancada que Paulo está dando em dom de línguas, o que a igreja de Corinto ia fazer? Eles iam proibir. Eles iam falar assim, não falem mais em línguas. Não falem mais em línguas. Por isso que Paulo faz questão de afirmar assim, não proíbam. Não proíbam falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ou seja, ainda deve existir a ordem dentro do culto.